Tá gravando? Tá. Agora vamos na aula. Dá para dar zoom aí? Deixa eu aumento aqui. Não, aí eu tenho que diminuir, né? Porque eu quero fazer isso aqui. Aumentar assim? Isso aqui dá para esconder? Gente, vamos lá. A aluna pode ficar quietinha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Sim, estamos. Ótimo. Quem está na aula? Isabelle? Letícia? Vamos lá. Continuando a aula de regência verbal, certo? A gente parou aqui, não foi, gente? Ó, eu estou bem lembrada que a gente estava falando do verbo namorar, né? Quanto à regência do verbo namorar. Vocês lembram? Sim, professora. Então fala, Isabelle, como é que é o verbo namorar? E namoro com? A gente geralmente fala eu namoro com, mas o jeito certo de falar é eu namoro a. A, Ou- fulano Ai, ou meu o, Deus, né? eu me confundi, professora. Não, tá certo. Namoro alguém e não com alguém, não é isso? Isso. Muito bem, Isabelle. Estou gostando de ver. Vamos lá. Continuando. O verbo acarretar, a gente já comentou? Não. Não, então vamos lá. O verbo acarretar aqui. Eu estou compartilhando a tela com vocês? Sim. Opa, perdão. Sim. Então vamos lá, ó. Acarretar. Quando utilizado no sentido de resultar, não pede preposição em. Então, ele vai vir como verbo transitivo direto, certo? Porque não tem preposição, ok? Vamos lá. Ó. Eita, esse negócio tá bem em cima. Ó. Assim, a construção correta é: seu comportamento desrespeitoso acarretou o afastamento daqueles que o estimavam. Então, ó, observe que o complemento, desculpa, o afastamento não foi iniciado com preposição. Por quê? Porque daí obedece à norma padrão, certo? Então, ó, seu comportamento desrespeitoso acarretou o quê? O afastamento. Então, o afastamento daqueles que o estimavam é o objeto direto, certo? Porque, como falou aqui, que... Só um minuto que eu vou mudar a tela. Paulo, como é que eu volto a tela? Tá. Acarretar, no sentido de resultar, não pede preposição. Então, ó, seu comportamento desrespeitoso acarretou o afastamento. E não é no, tá? Não é no afastamento. Acarretou o afastamento. É um verbo transitivo direto, certo? Continuando. Verbos transitivos indiretos. Então, agora nós vamos estudar os verbos transitivos indiretos quanto à regência verbal. Então, o que significa isso? Verbos transitivos indiretos. Eles precisam de preposição. Muito bem, Isabelle. Então, vamos lá. Ó, verbos obedecer e desobedecer. Estes verbos exigem complemento com a preposição a, certo? Então, toda vez que eu tiver esse verbo obedecer e desobedecer,
Não esqueçamos, ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição, porque quem desobedece, ou obedece, ou desobedece, ou obedece a, certo? A alguém. Então, vamos lá, ó. O filho obedece ao pai. Ele desobedecia à mãe. Nesse caso aqui, o a é craseado. Por quê? Porque como a gente falou que o verbo obedecer e desobedecer é um verbo transitivo indireto, esse a vai ser a junção da preposição a com a crase, a junção da preposição a com o artigo a. O a que vem antes do substantivo mãe e o a que é o a preposição. Tudo bem? Sim. Vamos continuar. Verbo custar, no sentido de ser custoso, no sentido de ser difícil, ele exige complemento com preposição a, ou seja, vai ser um verbo transitivo de que jeito? Indireto. Muito bem. Indireto. Isso, muito bem. Então, ó, no sentido de ser difícil, custoso, eu tenho que colocar a preposição, certo? Então, ele será o verbo custar. No sentido de ser difícil, ele será um verbo transitivo indireto, ok? Então, bora lá. Custou ao aluno aceitar o fato. Então, aqui, tá vendo o ao? Bem aqui, o ao, ó. Custou ao aluno. Então, o a, ele corresponde à preposição e o é o artigo que acompanha o substantivo aluno, certo? Se fosse a aluna, custou a aluna aceitar o fato. Viria um a craseado ou não? Sim, porque a preposição mais artigo. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Verbo responder. Estamos estudando os transitivos indiretos quanto à regência verbal, certo? Verbo responder. O verbo responder, ele rege a preposição a. O que é isso? Ele é um verbo transitivo indireto e vai precisar da preposição a, ok? Porém, olha que interessante, parecido com aquele verbo namorar lá, que na oralidade a gente fala errado, né? A gente fala com. Então, olha só, verbo responder. Ele rege a preposição a. Porém, na oralidade é comum essa preposição ser suprimida. Respondi o questionário assim que recebi em meu e-mail, que eu recebi em meu e-mail. Na verdade, atendendo à regência desse verbo, a oração teria que ser escrita assim. Respondi ao questionário assim que o recebi em meu e-mail. Por quê, professora? Porque o verbo responder, ele é um verbo transitivo indireto. Então, quando a pessoa fala, eu respondi o questionário, tá errado, certo? E o certo é, respondi ao questionário. A, preposição, e o, artigo, que precede a palavra questionário, ok? Continuando, depois a gente vai fazer uns exercícios e eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza, vamos lá. E agora,
nós temos alguns verbos que eles, na mesma frase, eles são verbos transitivos diretos e indiretos, certo? Estes verbos, né, que são os transitivos direto e indireto, necessitam de dois complementos, ok? Isso na mesma frase, tá, gente? Um sem preposição e o outro vem com. E aí, então, eu vou ter dois objetos, certo? Os verbos transitivos direto e indireto, eles precisam de dois objetos. Por quê? Repete a pergunta, professor, que a senhora fez. Ó, os verbos transitivos diretos e indiretos, eles necessitam de dois complementos. O que são esses dois complementos? São dois objetos, certo? Certo. Por que eles precisam de dois complementos? Porque é o seguinte, vamos lá. Um complemento vai ser o objeto direto e o outro complemento vai ser o objeto indireto, na mesma frase. Deu para entender? Sim. Sim, então vamos lá. Muito bem, Letícia. Tá, então, ó, vamos ao verbo preferir, certo? Normalmente, este verbo é empregado com uma locução inadequada à sua regência. Olha só, a gente não fala assim? Eu prefiro música do que filme. Prefiro mais cinema do que teatro. Vocês conseguem falar para mim, antes da gente ver, qual é o erro que existe nesses dois exemplos do verbo preferir? Vocês conseguem? Seria, eu prefiro música a filme? Muito bem. Quem está falando? Letícia. Muito bem, Letícia, garota. O verbo preferir é um verbo de exclusão, né? É o que a Letícia falou, não existe do que. A gente fala muito errado. Na oralidade, quando nós nos comunicamos com as pessoas, a gente sempre fala do que, né? Do que, prefiro isso do que aquilo. Não é uma coisa a mais que a outra que eu prefiro, entende? Eu prefiro uma coisa e a outra eu vou excluir da minha lista. Dá para entender isso? Então, como a Letícia falou, prefiro música a filme, né? Porque o do que é como se eu tivesse botando um em cima do outro, mas não é. É uma exclusão. Vamos lá ver? Ó, eita, essa barrinha tá atrapalhando a gente, né? Vocês veem essa barrinha aqui na aula? Não. Deve ser do Não? computador. É a barrinha de gravação para mim, sabe? Eu ponho ela em cima, eu venho ela para baixo. E aí, tá, vamos lá. Vocês conseguem ler para mim? Para a gente gravar bem? Quem pode ler? Qual parte? Bem em cima dessa tela agora, desse slide. Ok. O verbo preferir não admite a exposição do que, e sim a preposição a. Continua, por favor. Ok. Também não admite expressões de intensidade como mais, menos, mil vezes. Este verbo denota a escolha de exclusão, não de comparação.
Portanto, a Entendeu? construção deve ser escrita assim: eu prefiro música a filme, eu prefiro cinema a teatro. Muito bem. Obrigada, Letícia. Então, olha só, gente. Vamos até repetir para a gente não mais esquecer, né? Para nós não falarmos errado. Então, o verbo preferir, ele denota a escolha de exclusão, não de comparação. Ou seja, eu não estou querendo uma coisa a mais e a outra a menos. Eu estou querendo só uma coisa. Eu vou excluir a outra, ok? Então, quando é um preferir, ele vem com a preposição a, certo? Ele é um verbo transitivo indireto nesse caso aqui, então ele é exclusão. Então, eu prefiro música a filme. O que eu estou querendo dizer? Eu prefiro música, filme não. Eu prefiro cinema a teatro, ok? Esse verbo preferir, ele cai muito em prova. Por quê? Por causa do nosso erro de oralidade. O verbo namorar também cai muito em prova. Pelo mesmo motivo, pelo nosso erro de oralidade. A gente fala namorar com, certo? E isso está errado. Vamos lá. Verbo comunicar. Esse verbo, ele é transitivo direto e indireto. Quando, na estrutura sintática, percebe-se o que se comunicou, a quem foi comunicado, ok? Então, olha lá. A professora comunicou aos alunos a nova data de apresentação dos trabalhos. Então, numa frase só, vocês estão vendo? O verbo comunicar, numa frase só, ele está sendo transitivo direto e indireto. Que é isso, professora? Ele admite os dois objetos, certo? Então, olha só. A professora comunicou o quê? Quem comunica, comunica alguma coisa, certo? A professora comunicou o quê? A nova data de apresentação dos trabalhos. O que vai ser o objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Esse a é artigo, tá? Quando a gente faz a pergunta o que, a professora comunicou o quê? Esse o na frente de o quê é artigo, lógico, né? Então, eu não tenho preposição nessa pergunta. Então, a professora comunicou o quê? A nova data, certo? Então, a nova data é objeto direto. Comunicou o quê? A quem? A quem? Esse da pergunta a quem é preposição. Então, se esse a é preposição, comunicou a quem? Aos alunos. Aos alunos vai ser o quê? Qual tipo de complemento? Pode ler aqui o que está escrito, gente. Aos alunos é o quê? Objeto indireto, pois temos a preposição a. Ó, eu vou falar o seguinte para vocês. Comunicou o quê, certo? Comunicou o quê? Tá vendo essa pergunta aqui? O quê? Ela não tem preposição, certo? Agora, quando nós formos fazer esta pergunta aqui, ó, a quem? Esse a aqui, ó,
Tá vendo? Esse a, antes do quem, ele é preposição. Quando a gente fala assim, a professora comunicou, essa fala está completa? Sim. Sim? A gente não precisa comunicar alguma coisa? Ou só falando assim, ó, a Alexandra comunicou. Faz sentido? Falta o que ela comunicou. Exato, né? Então, a professora comunicou alguma coisa, certo? Qual a pergunta quando eu falo assim, a professora comunicou? Qual pergunta que você vai fazer para mim? O quê? O quê? Muito bem. Então, esse o quê vai pedir como resposta um objeto direto. Deu para entender? Sim. Sim. Aí a frase continua. Nesse exemplo aqui, né? Comunicou a nova data para quem? Concorda? Sim. Para quem ou a quem? Para quem, o para, a gente sabe, é preposição, certo? E a quem, o a, esse a, é preposição também. Então, ó, comunicou algo para alguém. Comunicou para os alunos, certo? Vocês estão entendendo? Sim. Então, aos alunos, para os alunos, comunicou a nova data para os alunos. Tem preposição aí? Eu vou escrever para vocês. Eu vou lá no bate-papo, tá? Então, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Vocês estão lendo aí esse exemplo? Ó. A menina comunicou a regra aos colegas. Eu vou ter dois objetos, certo? Porque o verbo comunicar, ele pode, nessa frase que eu coloquei aí, ser verbo transitivo direto e indireto. Então, a menina comunicou. Nesse exemplo que eu acabei de escrever, qual é o objeto direto? A menina? A menina, ela é sujeito, né? Depois do verbo, qual desses dois é o objeto direto? A regra. Ah, muito bem, Letícia. A regra. A regra comunicou o que? A regra. Objeto direto. Muito bem. Objeto direto. Comunicou a quem? Ou seja, comunicou para quem? Para os colegas. Isso. Muito bem. Para os colegas.
que é a mesma coisa que aos colegas, tá? Para os colegas ou aos colegas. Tem preposição nessa frase aqui que eu acabei de escrever embaixo? Para os colegas? A preposição é essa aqui, ó. Tá? Para é preposição. E esse aqui, ó, a, quando tá junto com o, ó, a mais os, a mais os, vai ser aos. Ó, tá vendo aí no bate-papo? A mais os é aos. O a, nesse caso aqui, de aos, ele sempre será preposição, quando ele está unido com o artigo os, tá? Então, comunicou aos colegas. Esse a do aos é preposição, tá bom? Se o a de aos é preposição, então eu vou ter um objeto indireto, porque eu tenho a preposição, ok? Então, ó, o verbo comunicar tem dois complementos, ou seja, tem dois objetos. A professora comunicou o quê? A nova data de apresentação dos trabalhos em amarelo, que vai ser o objeto direto, porque eu faço a pergunta o quê? E a professora comunicou a quem? Aos alunos. Então, olha, esse a aqui, que está colado no os, é uma preposição. Se esse a que é uma preposição, então eu tenho um complemento que vai ser o objeto indireto, ok? Vamos lá. É o seguinte, depois, quando nós terminarmos essa aula, é importante que a gente escreva sobre esses verbos, tá bom, gente? Vamos lá, continuando. Regências especiais. O que é isso? É o seguinte, alguns verbos, eles não são diretamente, por exemplo, o verbo namorar, né? Ele é um verbo transitivo direto, a gente já comentou isso. Então, ele sempre vai ser assim, verbo transitivo direto. Alguns verbos, eles têm regências especiais. O que é isso? É o seguinte, dependendo do sentido que ele vier, ele pode ser um verbo transitivo, direto, ele pode ser um verbo intransitivo, ou ele pode ser um verbo transitivo indireto. Deu para entender? Agora nós vamos aos exemplos, que aí vai ficar mais fácil, tá bom? Ó, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem sentido de morar. Ele pode ter, dependendo da frase, vir no sentido de morar. O verbo assistir, dependendo da frase, ele pode vir no sentido de prestar assistência. E só um minuto. Ele pode vir também no sentido de ver algo, de ser testemunha. O verbo assistir também pode vir no sentido de pertencer, de caber, certo? De pertencer. Então, se vocês prestarem atenção, eita, só um minuto.
Então, se vocês prestarem atenção, o verbo assistir, dependendo do sentido do exemplo, ele pode ter 4 tipos de direcionamentos, vamos dizer assim, certo? Deu para entender? Sim. Sim. O verbo, então, assistir no sentido de morar, olha só que coisa interessante. O verbo assistir, ele pode ter o sentido de morar. Ó, assistir. Primeiro item. Quando ele é empregado no sentido de morar, ele vai ser intransitivo. E rege, né? E daí ele vai vir precedido, ele vai vir, quer dizer, posposto a preposição em. Tá vendo aqui? Então, no sentido de morar, o verbo assistir vai ser intransitivo e ele vai pedir a preposição em, tá? Por isso que o adjunto adverbial, que denota a ideia de lugar, deve ligar-se a esse verbo mediante a preposição em, ok? Então, olha o exemplo. Os brasileiros que assistem em outros países sentem falta da comida do Brasil. Gente, esse verbo assistir, neste exemplo aqui, ele não está ele não está no sentido de ver. E ele também não está no sentido de dar assistência. No sentido de dar assistência, por exemplo, no sentido da saúde. Ele está no sentido de morar. Então, olha só. Os brasileiros que moram em outros países sentem falta da comida do Brasil. Então, como este verbo assistir está no sentido de morar, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele vai ser um verbo intransitivo. E aí, ele vai pedir a preposição em. Tá vendo aqui, ó? Olha ela bem aqui, a preposição em, tá? Então, ó, os brasileiros que assistem em outros países sentem falta da comida do Brasil, certo? Vamos lá. Continuando o verbo assistir. Agora, no sentido de prestar assistência, certo? Sentido de cuidar, né? Então, vamos lá. Ó, o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, esse verbo vai ser transitivo direto. Ou seja, pede o complemento sem preposição. Que complemento é esse? Objeto direto. Eu vou repetir várias vezes para a gente gravar mesmo. Toda vez que o verbo é transitivo direto, não precisa de preposição. E aí nós temos um complemento que será o objeto direto. Então vamos lá. Agora, o verbo assistir, ele vem no sentido de prestar assistência. Então, olha só. O exemplo, quando adolescente, sempre assisti minha comunidade em trabalhos que ajudassem a melhorar a nossa convivência. Olha só, tá no sentido de prestar assistência, né? Não é no sentido de morar, nem no sentido de enxergar. É no sentido de ajudar, certo? Então, ó, quando adolescente, sempre assisti minha comunidade. Assisti o quê? Minha comunidade, certo? Então, nesse caso aqui, no sentido de prestar assistência, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo direto. Eu assisti minha comunidade, tá direto. Eu não posso colocar assistir a minha comunidade, tá errado. No sentido de prestar assistência, ele é verbo transitivo direto. Tudo bem? Tá dando para entender, gente? Sim, sim.
Então, vamos. Continuando aqui. Ó. Terceiro aqui. No sentido de ver algo, de ser testemunha, né? Ou espectador de algo. Agora sim, nós estamos mais acostumados com esse sentido. Concordam? No sentido de ver algo, de ser testemunha, o verbo assistir é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. José também, não tanto que me fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação e descer comigo à serra, certo? Então, ó, me fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação. Olha a crase aqui, juntando... Opa, perdão. Olha a crase aqui, ó, juntando com o artigo. Esse caso aqui, ó, esse verbo assistir, nesse exemplo, ele está no sentido de ver, né? No sentido de ver a graduação, certo? Então, no sentido de ver, de ser testemunha, vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Quarto exemplo para o verbo assistir. Vocês estão percebendo por que chama regências especiais? Porque alguns verbos, dependendo do sentido da frase, eles vão ser verbo transitivo, ou transitivo direto, ou indireto, ou intransitivo. Perceberam? Então, vamos lá. O verbo assistir, no sentido de pertencer, de caber, ele vai ser verbo transitivo indireto e rege a preposição a. O que é isso? Ele precisa vir com ela, com a preposição a. Então, olha, no sentido de ver algo, né? Assistir no sentido de ver, de ser testemunha. E também assistir no sentido de pertencer, caber. Em ambos os casos, ó, tá vendo aqui? Em ambos os casos, eles vão, olha aqui, ó, eles vão precisar da preposição a. Exemplo, ó, o direito à saúde de qualidade assiste, cabe, né? Pertence ao cidadão brasileiro. Toda vez que eu tenho ao, o que é isso? É o a, preposição, e o artigo, tá? Então, ó, o direito à saúde de qualidade assiste, olha o nosso verbo aqui, assiste ao cidadão. Assiste no sentido de pertencer, ó. O direito à saúde de qualidade pertence ao cidadão brasileiro. Então, no sentido de pertencer ou caber, o verbo assistir, cadê? Ele é um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Vocês têm horas? São 4h45. Ok, vamos continuar. No final tem uns exercícios, tá bom? Ó, verbo aspirar. Ele, mesma coisa. E o verbo aspirar, ele tem alguns sentidos. E dependendo do sentido da frase, ele vai mudar a transitividade, ok? Então, vamos lá. Aspirar, no sentido de inalar, certo? De, ó, sorver, inalar. Ele vai ser transitivo direto, ou seja, ele não precisa de complemento. Isto é, seu complemento não é indicado por preposição. Então, ó, sempre que vou à serra, gosto de acordar cedo e aspirar o ar puro. Então, ó, aspirar o ar. Aspirar o quê? O ar. Não tem preposição, certo?
Então, gosto de acordar cedo e aspirar o ar. Aspirar o quê? O perfume. Gosto de aspirar o perfume. Tá vendo aqui? No sentido de inalar, ele é verbo transitivo direto. Aspirar o ar puro, o objeto direto vai ser o ar puro. Gosto de aspirar o seu perfume. Certo? Sem preposição. Vamos lá. Tá dando para entender, gente? Sim. Tá. Ó, gente, esse assunto de regência verbal, nós temos que escrever isso. Copiar, ler, escrever e decorar alguns verbos para a gente não errar na prova, tá bom? Vamos lá. E esse assunto, ele vai cair na prova do IFE, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha, aspirar no sentido de desejar, certo? Ó, de querer algo, né? De ter algo como meta, ele vai ser transitivo indireto, ele vai precisar da preposição a. Quem aspira no sentido de querer alguma coisa, ele precisa da preposição, certo? É diferente de aspirar no sentido de inalar. Aspirar no sentido de inalar, ele não precisa de preposição. Agora, aspirar, eu aspiro ao cargo, né? Eu aspiro a ser aluno do Instituto Federal. Então, vamos lá, ó. No sentido de aspirar, de desejar, de ter algo, vai ser transitivo indireto e precisa da preposição a, certo? Faço vários cursos aspirando a uma boa colocação na prova. Olha só. Faço vários cursos aspirando a uma boa colocação. A uma boa colocação é um objeto, certo? De que tipo? Direto ou indireto? Indireto? Muito bem, Letícia. Esse a aqui, ele é o quê? Uma preposição. Muito bem, Letícia. Esse uma, ele é o quê? Ele é artigo, certo? Aspiro a uma boa colocação. Esse uma é artigo, tá? Então, aspiro no sentido de desejar, eu aspiro a uma boa colocação na prova. Então, o objeto vai ser indireto. Qual é o objeto nessa frase? A uma boa colocação. Certo? Continuando. Verbo visar. O verbo visar, deixa eu só ver uma coisa. Ele tem dois sentidos também. Ó, verbo visar no sentido de dar visto e verbo visar no sentido de desejar algo, certo? Visar no sentido de dar visto é no sentido de assinar, certo? Então vamos lá, ó, visar. No sentido de dar visto em algo, no sentido de assinar, eu vou dar um visto, então eu vou lá e assino, né? Ou ter algo na mira é transitivo direto. Ontem, visou todos os contratos que estavam pendentes. Então, visou aqui, ele não precisa de preposição. Por quê? Porque o verbo visar, no sentido de assinar, ele é um verbo transitivo direto. Visou o quê? Todos os contratos. Todos os contratos é objeto direto, certo? Visou, ó, ontem assinou todos os contratos,
certo? No sentido de dar visto, de assinar, verbo transitivo direto, tá? Todos os convidados visaram a debutante. Então, no sentido de mirar aqui, ó, ai, perdão. No sentido aqui, ó, de mirar, visaram a debutante. No sentido de mirar, ó, ter algo na mira, também vai ser transitivo direto e ele não pede preposição. Esse a aqui, se esse verbo visar no sentido de mirar, ele não pede preposição, então esse a aqui, ó, onde está a setinha, antes da debutante, que tipo de a ele é quanto à análise morfológica? Qual é a classificação dele? Esse a aqui, ó. Artigo? Muito bem, garota. É um artigo, muito bem, tá aprendendo. Graças a Deus. Segundo, visar no sentido de desejar algo, ter como meta, né? Igual vocês, eu viso uma vaga ou há uma vaga? Então, visar, pode falar, vida. Há uma vaga? Muito bem, garota. Então, no sentido de desejar algo, de ter como uma meta, certo? Ele vai ser transitivo indireto e pede a preposição a, ó. Então, olha o exemplo. Muitos visam a uma vida mais tranquila nos grandes centros urbanos. Então, muitos visam a uma vida mais tranquila. Esse a aqui é o quê? Preposição. Muito bem. E o uma é o artigo, tá? Muito bem. Estão aprendendo. Devagarinho a gente vai, tá? Por isso que a professora está fazendo bem devagarinho isso aqui, para a gente não ter pressa, certo? Depois, não se esqueçam, pela terceira vez eu estou repetindo, vamos fazer um caderninho sobre esses verbos, tá bom? Ok. Você tem horas aí, vida? 4h54. Tá. Quando for 5, você me avisa? Pode deixar. Então tá, vamos lá, ó. Verbo implicar. Tem dois sentidos, tá vendo? Um no sentido de resultar, né? No sentido de trazer um resultado, ele vai ser transitivo direto e ele não precisa de complemento. Ele precisa de complemento, mas esse complemento não precisa de preposição, certo? No sentido de perturbar, criticar algo, é transitivo indireto e precisa da preposição com. Olha que interessante. Então vamos lá. No sentido de resultar. A sua falta de estudo implicou nota baixa. Ó, interessante isso, né? A sua falta de estudo implicou, perdoa a cadelinha daqui de casa. Implicar, no sentido de resultar, é transitivo direto. A sua falta de estudo implicou nota baixa. Tá vendo que não tem preposição aqui antes de nota? Implicou o quê? Sua falta de estudo implicou o quê? Nota baixa. A gente também costuma falar errado, né? A gente fala implicou em nota baixa. Tá vendo? A gente fala errado. Observação, olha aqui embaixo. Evite falar e implicar em. Implicar em nota baixa. Tá errado. O certo é, a sua falta de estudo implicou nota baixa. Ó, vem o objeto direto, nota baixa, ele vem sem preposição, tá bom? Gente, já deu nosso tempo, a gente vai continuar essa aula de regência verbal, devagarinho, até a gente estudar os verbos. Depois eu vou jogar no grupo para vocês fazerem um caderninho, tá bom? Ok.
Ok, então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.